sair delas ou destruí-las conforme os seus interesses, né? Conforme a sua própria vontade. E para ele nem ética nem moral, né? E sim o único e a existência, né? A relação do único, uma relação egoísta e interessada com tudo que o rodeia. A questão é essa assim, como seria bonito que a moral fosse anárquica. Porque, veja bem, moral e ética nada mais segundo um padrão de comportamento. Não é a moral que a gente pode criticar, ou a ética que a gente pode criticar, é determinada a moral. As morais, normalmente baseadas em critérios religiosos, que aceitam, por princípio, um ser supremo, qual é o complicador? Que nos devemos comportar bem por obediência a esse ser supremo. Então, o ser supremo é Deus, que nos vê por todo lugar. Então, a gente deve se comportar bem por causa de que estamos sendo vistos por Deus. Em família, nos comportamos bem porque o chefe da família está lá presente e nos observa. Na sala de aula, nos comportamos bem porque o chefe da sala de aula, o professor, representante de Deus, nos observa. Na rua, nos comportamos bem porque o policial, que é o representante de Deus, por sua vez, vice do presidente, e Essa é uma moral triste porque sempre o nosso comportamento está como que parametrado por alguém que nos observa. E eu acho que essa é uma moral muito precária. Você se comportar bem porque alguém te observa, isto é, você vai no supermercado e se ninguém te olha, nem gerente, eu mais tu rapa tudo que puder. Não, peraí. Mesmo que ninguém te observe, seja professor, seja pai, seja policial, seja Deus, você tem que se comportar bem. Portanto, o padrão para o seu comportamento ético é a sua própria consciência, não Deus. Nem Deus, mas a sua própria. Bom, a ciência me parece que ela está se espiritualizando. A gente vê o avanço do modelo mecanicista newtoniano já para um modelo quântico, já bem avançado. Eu gostaria até de citar o livro do Fritjof Capra, tal da física, onde ele faz um paralelo com a absoluta convicção entre ciência e espiritualidade. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é, na visão ateísta, aonde entra o bem e o mal e a relação dominado e dominador. Pronto, o pensamento anarquista, a gente pode, para resumir assim, a ideia do pensamento do anarquismo ou dos anarquismos, né, é entender como um conjunto de princípios, né, gerais que tem como fundamento a liberdade, né? Então, para o anarquismo, ou os anarquismos, as várias manifestações de anarquismo, né, primeiro, né, nenhum bem ele é bem na medida que é imposto. Quando é imposto, já perde a sua essa sua característica inicial de ser um bem. Então, por exemplo, essa tendência civilizacional nossa, né, de querer sempre salvar o mundo e as coisas, né, que vem, né, salvar, né, com as cruzadas vamos levar a palavra de Deus. Eles não querem, a gente corta a cabeça, né? Torquemada, as inquisições, as bruxas, não quer a igreja, então, pelo bem, né, vai para a fogueira, para purgar. E aí vem, né? Quando os europeus chegam nas Américas, né, tem os nativos, vamos dizimar porque não são humanos como nós, e o mundo é para ser de Deus e do rei. E hoje ainda continua essa mesma mania salvacionista, né, com essa nova roupagem tecnológica, que nós é que somos os avançados, né, nós é que estamos na ponta de não sei o que aí, né, e vamos impor, né, a tecnologia, enfim, né, o desenvolvimento, como gostam de falar, né. No pensamento anárquico, pelo pensamento anárquico, nada é mais nocivo do que a interferência na vida das pessoas. Nada é mais nocivo, né? E aí você tem a tradição, né, nossa, que tem sido essa de interferir na vida dos outros, né? E hoje a gente acha que elegendo reis, né, a gente é um povo livre, né? E vamos eleger um rei bom, né, para mudar porque o rei que está é mau, né? O pensamento anárquico, o princípio da autoridade em si já é mau.
a possibilidade de dominação de alguém sobre alguém, né? De um extrato da sociedade sobre os demais, do homem sobre a mulher, do adulto sobre o jovem, né? Enfim, nenhuma forma de dominação. No pensamento anárquico, a liberdade, né? A revolta, a possibilidade de mudar, de construir o seu próprio eu, é o que caracteriza o ser humano. Se você tem nos outros reinos, né, um grau diferente, né, um comportamento padronizado geneticamente, né, no ser humano vai ser exatamente o inverso. Né? Vai ser a possibilidade de você diferenciar, construir outras formas de vida, outros mundos, né, outras sociabilidades que vai caracterizar o ser humano. Então, toda interferência, todo o absoluto, ele sempre se coloca como obstáculo a essas unicidades. Então, no pensamento anárquico é mal toda forma de interferência, de abuso, de dominação. Né? A liberdade deve ser entendida no seu aspecto de sociabilidade, de condição humana. A minha liberdade jamais vai ser um limite para a sua. Né? Se for um limite para a sua e a sua para a minha, não é liberdade, é libertinagem, é liberticida essa ideia. A liberdade é exatamente o que fez com que o ser humano tivesse uma trajetória diferente entre os hominídeos, na criação ou na existência, enfim. Bem e mal, dominação e submissão, né, é algo que o pensamento anarquista em conjunto se coloca contra. O Stirner, né, vê, por exemplo, na moral, na ideia da moral, pense em Stirner na Alemanha, em 1844, né, entre os jovens hegelianos de esquerda, né, e dizendo, né, que não existe pátria, por exemplo. As favas à pátria, a ideia de pátria, é uma ideia, é um ideal que só oprime as individualidades. Né? Ele foi jogado ao ostracismo, né? Jogado mesmo, banido mesmo, morreu novo, triste, esquecido, não sei aonde, né? Nem 50 anos de idade. Né? Então, toda a expressão do pensamento anarquista, ele se bate logo. O problema do ser humano não é nenhum problema econômico ou tecnológico. Primeiro, é a liberdade que falta, né? A possibilidade das pessoas tomarem conta de sua vida. O Stirner coloca isso de uma forma bem particular e muito característica, que é chamando a atenção para um mundo que cada um de nós somos, né? Únicos e irrepetíveis, inomináveis. Né? E dizendo, olha, você que faz seu caminho, né? Os seus sonhos, os seus desejos em relação com os outros, vai construir alguma coisa. Né? E o que é que a gente quer? Né? E aí ele coloca, vamos uma associação de egoístas. Né? Cada um, né, ao estabelecer a relação, né, uma relação de iguais, aí até falar um pouco, né, como ele descentrou tudo, né, costumou jogar o pensamento de si, né, a ideia de um egocentrismo, algo assim, esse ego seria o centro da existência. Né? O que move a ação humana para Stirner é aquilo que nos interessa, aquilo que nós achamos interessante, cada um de nós. No entanto, né, uma sociedade, na sociedade que ele viveu, e num modelo civilizacional que a gente vive, né, com um forte teor de autoritarismo nas relações, né, os egoístas são, como ele diz, incompletos, né, são adormecidos, são abnegados às vezes. Né, não tem consciência, não tem a clareza de sua unicidade. Né. Para Stirner, né, a gente tem que banir o absoluto, né, qualquer ele que se manifesta no ser sobrenatural, ou no patrão, ou na mulher, ou no homem, enfim, ou nessa moral, ou numa ideia de uma verdade geral. Né, qualquer absoluto, né, ele vai sempre ser dominador. Né, e é contra essa dominação que o Stirner se coloca. E coloca que uma sociabilidade de livres, ele deve ser feito conforme o jogo das relações que você não tem como controlar. No jogo das próprias relações que você entra nas associações ou sai, né? Você estabelece umas relações e outras você despreza. Né? Umas você cultiva, outras você vai atrás. É assim. Mas nem o ego, nem esse único, perceba bem que eu coloquei um pouco, nesse ego é o centro da existência. Para ele não existe centro nenhum, nem esse ego, na medida. Por quê? Porque a própria condição para a minha razão é a razão do outro. Jamais vai existir minha razão sem a razão do outro. Né? A razão do outro é condição fundamental para o meu egoísmo. Eu queria saber como é que a ciência explica essas ideias terem brotado nas mais diversas civilizações sem que seja precisa as civilizações contato entre elas. E a questão que a civilização prega, que Deus
ele rege toda o equilíbrio do universo. Se não existe Deus, o que é que segura tudo isso aí que a gente vê, fazer uma flor se abrir, fazer uma criança crescer no ventre da mãe, ou fazer uma estrela do porte de Betelgeuse, por exemplo, ficar lá suspensa no nada? O que é que faz essa, que força é essa que segura e move todo esse universo? A teu favor, não é? Para ir a favor do teu argumento, o interessante teria sido que todas as civilizações tivessem descoberto o mesmo Deus, com o mesmo nome, com a mesma revelação. Isso não aconteceu. Você tem livros sagrados em todas as civilizações, numas maiores, noutras menores, uns mais elaborados, outros menos elaborados.